Será que existe uma estética do sucesso? Muitas vezes a gente olha para certos estereótipos, certas coisas e vem na nossa cabeça certos significados imediatamente, né? Como, por exemplo, certas imagens do que é ser bem-sucedido, do que representa sucesso de fato, ou o contrário. E isso acontece não é à toa, né? Tem significados ali por trás mesmo das imagens. Trazendo para o mundo da carreira, do trabalho, etc. Quando a gente pensa em carreira, em imagem pessoal, tem também a pauta do marketing pessoal, que a gente precisa ali pensar para trabalhar, para construir uma imagem que seja profissional, que soe profissional e tudo mais. Ok, acho que você já ouviu falar disso, é muito provável que você já tenha ouvido por aí sobre o estereótipo que muitas vezes a gente tem, e não só tem como referência, mas a gente tem que se encaixar naquilo para se encaixar em certa carreira e coisas do tipo, ok? Até aí. Daí a pergunta que fica é, será que a gente precisa mesmo se encaixar e muitas vezes acabar entrando num personagem, porque acontece, ou será que é possível a gente estar em ambientes onde a gente pode chegar mais perto ali de ser a gente mesmo, sabe? Ser nós mesmos. Vamos falar disso então hoje? Se você está vendo esse canal pela primeira vez, prazer, eu sou a Daiane Queiroz, sou orientadora de carreira. Nesse canal a gente fala sobre carreira, só que numa perspectiva, assim, do mais saudável possível do que a gente pode ser no ambiente de trabalho, claro que tudo dentro do possível, não é mesmo? Pensar saúde nessa perspectiva do trabalho também, que é super importante, e sobre planejamento, carreira, transições, recomeço, tudo que envolve aí essa fase de pensar e repensar o trabalho e escolhas que a gente faz nesse ambiente. Se você gosta desse tema, se inscreve, já fica por aqui, que sempre tem vídeo nesse estilo, tanto do tema de hoje quanto outros também. Bora então falar sobre essa imagem do sucesso que muitas vezes a gente acaba construindo na nossa cabeça, né? Eu tava pesquisando sobre, não só agora para fazer esse vídeo, mas até antes mesmo, quando eu tava ali nos estudos de marketing e tal, uma das coisas que acabou passando por mim é sobre um conceito do Jung, enfim, o Carl Jung, eu vou deixar o nome, não sei se eu estou pronunciando certo, tem grande chance de não estar, mas tem um conceito dele que fala sobre o inconsciente coletivo, e ele é muito útil para falar sobre marketing pessoal, até estudando e se tratando assim desse tema de imagem pessoal, posicionamento visual e coisas do tipo, comunicação no geral. Como alguém que já estudou muito marketing, design, comunicação nessa linha, que eu venho dessa área, isso é um tipo de coisa que apareceu bastante para mim quando eu precisava lidar com essas pautas aí. O Jung, eu acabei tendo contato com ele, e um dos contatos que, até para psicologia, tá? Porque ele é um pensador da área da psicologia. Um dos conceitos que ele traz é do inconsciente coletivo, e esse conceito é muito interessante da gente pensar quando se trata de marketing pessoal, porque o que acontece? Fala sobre a construção de significados coletivos que a gente atribui como sociedade. Então, ao longo da história, do tempo, desde que o mundo foi se fazendo o mundo, se formando, foi se dando significados para certas coisas, como certos símbolos, certas imagens e assim por diante. Então, por exemplo, quando você olha para uma cruz, dificilmente você não vai associar algo relacionado à religião e coisas do tipo. Se você olha para um livro, dificilmente você não vai associar aquilo a conhecimento, a informação e coisas do tipo. Muitas coisas assim que têm significados já pré-atribuídos de forma coletiva até, que foi se construindo de forma coletiva. Considerando toda essa construção, é natural que quando a gente olhe para certos objetos e certos estereótipos específicos, imagens específicas, a gente já atribua aquilo tudo a significados específicos. Então vamos lá, para ser mais práticas. Vamos dar um exemplo de série. Se você já assistiu a série Suits, ai gente, eu também não sei como pronuncia, tá? Me julga, deixa aqui nos comentários se você sabe pronunciar certo, porque eu não sei, eu vou falar provavelmente tudo errado, pronunciar tudo errado, eu não sou boa de inglês, essas coisas todas. Mas essa série dos advogados lá, bonitinha, a gente vê muito presente o quê? Uma imagem ali bem estereótipo é ótimo, estereotipada, do que é uma imagem de advogados, né? E mais que isso, se a gente pega vários elementos ali da série, como por exemplo, aqueles prédios altos, sempre nas alturas, todas as imagens sempre nas alturas, as negociações com pessoas muito bem-sucedidas, com pessoas importantes, e enfim, tem toda uma construção na série, assim, sobre uma imagem específica pra gente, que faz a gente ir
pra um caminho do, cara, isso aqui é muito poderoso. Respira poder, é uma série que respira essa palavra, esse sentimento. E aí o que acontece? Quando você olha pras vestimentas das pessoas, todas de alfaiataria, aquelas roupas com aqueles cortes bem estruturados e coisas do tipo. Você olha pro Harvey, pra Dona, cara, como que você não associa aquilo a sucesso? Isso não é à toa. Se a gente pensar lá no Jung, no significado né, do inconsciente coletivo e tudo mais, a gente vê como todos esses elementos que aparecem ali têm sentido significar pra gente e a gente associar a uma imagem de sucesso, bem-sucedido, de poder e etc. Porque isso foi socialmente construído, né? Coletivamente construído. E aí, com isso, acaba se atribuindo também a ideia de que, por exemplo, uma roupa de alfaiataria é que vai passar pra gente um exemplo de um profissional ou uma profissional bem-sucedida e assim por diante. E a gente vai reproduzindo esses padrões, trazendo até para o mercado de trabalho. Se a gente olha para cargos altos de executivos, diretores, líderes e tudo mais, dificilmente você não vê as pessoas com esse tipo de vestimenta, porque naturalmente foi atribuído a esse tipo de roupa, de vestimenta, esses significados, entende? Então, se você quer passar uma ideia de sou bem-sucedida, você precisa estar com algum elemento que transmita isso. Né? Trazendo até outro exemplo rapidinho, eu não sei se você já assistiu aquela série Sunset, Milha de Ouro, tem um cenário ali de corretores e tal, e cara, não tem como você não assistir aquilo, ver as roupas daquelas mulheres e daqueles homens e o pessoal que aparece ali, e não associar aquilo à ostentação, a luxo ali, aquela série respira luxo, né? E aí, se a gente pensar em tudo que eu falei aqui, mesma coisa. São significados que foram atribuídos coletivamente pra gente e até de forma inconsciente. Então, é inconsciente, assim, a gente bate o olho e já associa certas coisas, certo? Voltando aqui pro mundo, mais saindo das séries, mundo real, etc. Nanana. Pensando nisso tudo, muitas vezes fica a pergunta pra gente, né? Tá, mas será que pra eu passar uma imagem bem-sucedida, eu preciso me encaixar nesses padrões? Eu preciso ter certo tipo de vestimenta específica pra passar uma imagem específica? E aí, gente, aqui a gente tem, eu acho assim, primeiro que é muitas camadas, né? A gente poderia falar disso, sei lá, ser uma pauta, uma discussão, inclusive deixa aqui a sua opinião, o que você pensa sobre, se você já se sentiu assim, de certa forma, coagido a se ter que entrar nesse estereótipo e tudo mais, ou então se pra você foi tranquilo, que você já se identifica, deixa aqui sua opinião sobre isso também, se fez sentido até aqui o que eu falei, quero ouvir você também. Mas assim, a gente vai para uns caminhos, né? Primeiro que dá pra gente questionar, assim, sobre até que ponto vale a pena a gente quebrar padrões, ou então se encaixar no sentido de, ok, é uma briga que eu não consigo ganhar, então eu vou encontrar o meu caminho, sabe? Eu vou encontrar a forma que eu me sinta confortável pra me encaixar, digamos assim. Isso é uma coisa que passou já bastante pela minha cabeça, porque eu já estive nesse lugar de, tô ali em certas empresas, certos negócios, certos ambientes que eles se comportam de determinada maneira, só que eu não me identificava. Eu acabava tendo que me encaixar enquanto eu estava ali, mas eu não era feliz com aquilo, não me deixava feliz. Porque eu sabia que não era eu, sabe? Eu tinha que passar uma imagem específica, porque eu estava ali dentro de um grupo específico e me encaixar. Só que aquilo chegou num nível, assim, que estava me fazendo mal, porque eu estava indo muito num caminho bem diferente do que eu sou de fato. E aí, com isso, sim, eu precisei me encaixar, entrar num personagem e ficar bem desconfortável até, sabe? Eu teria dois caminhos, né? Ou ficar ali brigando com esse padrão que já é, como a gente viu, socialmente construído, ou eu sair dali, sim, não tô nem falando que tem coisas que não dão pra mudar mesmo, que a gente tem que aceitar tudo, não, pelo amor de Deus, não sou desse time. Mas assim, tem brigas que não sei se a gente vale a pena, sabe? Eu, como alguém cansada, como uma profissional cansada, eu não estava disposta a brigar e falar, meu, vamos quebrar esses padrões, não sei o quê. Não, porque é uma coisa muito maior, sabe? É uma coisa construída, assim, muito mais profunda do que só aquele recorte ali do ambiente específico de trabalho. Então, dado, assim, essa experiência minha, um caminho que eu achei mais saudável, mais leve, mais feliz, foi encontrar o meu grupo, a minha galera, ambientes que eu me sentisse mais confortável, para não precisar brigar tanto, assim, sabe? Porque se eu não tava me encaixando com aquele certo grupo,
grupo, aquele padrão, aquele estereótipo, aquela coisa específica, eu pensei, cara, às vezes não é só sobre a imagem, é sobre algo maior. E aí eu fui começar a investigar isso olhando pra mim, e eu percebi que realmente, de fato, ia muito além da imagem, assim, eu já não me identificava com aquele cenário de outras formas também. E aí é sobre isso que é para esse caminho que eu quero ir com você. Às vezes não é só sobre a imagem pessoal, o marketing pessoal, mas sobre o grupo que você está inserido, sabe? Se você não se identifica de alguma forma específica ali, com algum elemento específico, pode ser que esse elemento específico diga algo maior para você do que você imagina mesmo, sabe? E com isso acaba sendo um sinal para te mostrar alguma coisa que não está clara para você. Vale essa reflexão da gente pensar sobre a empresa que a gente está, o ambiente, as pessoas, o grupo, a galera mesmo ali. Até que ponto eu me identifico com isso? Até que ponto eu me identifico com esse padrão que existe aqui? E se for o caso de você não se identificar, de repente, como eu falei antes, encontrar a sua galera, encontrar um lugar, um ambiente, pessoas que você se identifica, profissão, enfim, tudo que você se identifica, ou então mais próximo disso, tá? Porque também não vamos ser hipócritas ou iludidos a ponto de achar que a gente vai encontrar um ambiente perfeito, que a gente se identifica 100%. Isso é muito difícil, se é que é possível, né, gente? E até olhar para o trabalho como parte da gente, não totalmente, né, não sobre tudo que a gente pode ser até leve para isso também. Considerando que o trabalho é uma parte da gente, esses cenários que você vai precisar estar ali especificamente é uma parte de você também, não é tudo. Pensando nisso, talvez fique mais leve aí para lidar. Assim como tem muitos momentos na vida que você vai precisar trabalhar exclusivamente pelo dinheiro, sem pensar em propósitos, se você gosta, etc, etc. Fases e fases. E o posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, ele também é sobre isso. Muitas vezes a gente associa uma coisa da comunicação visual, né? De uma imagem específica que a gente passa visualmente falando, uma imagem pessoal. Só que posicionamento por si só vai além disso, porque tem a ver com a forma que a gente se posiciona sobre quem a gente é, sobre as opiniões que a gente tem perante as coisas e tudo mais. Como a gente se posiciona mesmo no mundo que a gente tá, sabe? E aí também, nessa linha, entra sobre até que ponto você se identifica com certos grupos, certos estereótipos, certas construções, e você se posicionar onde você se sentir confortável. Acho que, no geral, é muito mais sobre a gente encontrar a nossa galera, encontrar os grupos que fazem sentido a gente estar. Eu acho que é mais sobre você entender quem é você, a linguagem que você quer passar, porque imagem pessoal também é linguagem, é a forma como você representa algo. Então, tudo que você vai fazer nesse sentido, ela vai comunicar algo sim para a pessoa que está vendo. Se você estudar sobre isso, sobre esses símbolos, sobre esses elementos, sobre essa imagem pessoal no geral, você vai ver que é pura linguagem. Ela comunica coisas o tempo todo, na forma como você escolhe se vestir, se mostrar para o mundo. E aí, por isso que às vezes é tão importante a gente entender sobre o que a gente quer transmitir de fato, sabe? E aí, com isso, encontrar o nosso lugarzinho ali. E pensando no mundo do trabalho, né, até nas empresas que você escolhe trabalhar, a mesma coisa. É você, sabe aquela coisa do fit cultural? É tipo isso, você encontrar empresas que você se identifica com o fit cultural. É mais ou menos isso. Você entender qual que é a sua linguagem, que língua você fala, e encontrar a galera que fala a mesma língua. Eu sei que às vezes não é a coisa mais fácil do mundo, mas se você começar entendendo sobre o que você quer falar, sobre o que você se identifica, com o que você se identifica, já é um bom caminho para você começar a encontrar as pessoas que vão falar essa mesma língua que você. Talvez voltamos lá para o começo e a gente se pergunte, tá, mas aí a gente precisa entrar no personagem, a gente precisa se encaixar em certos padrões, etc. Não necessariamente, entende? Porque quando você encontra um caminho que você se identifica, é como se aquele padrão que já existe esteja mais próximo de você. E eu não tô falando aqui que você precisa encontrar um padrão para seguir, não. Ou se encaixar em padrões, não. Mas é inegável que existem sim certos padrões, certos estereótipos, certas construções coletivamente construídas, como a gente viu lá, trazendo até do conceito do Jung. Ok, existe. Só que mesmo assim, é possível a gente encontrar o meio termo, assim, nisso tudo, sabe? Eu não sou do caminho de, vamos nos encaixar em padrões, mas eu também não sou do caminho de, vamos brigar até morrer sobre isso aqui, sabe? Pra ficar quebrando esse padrão aqui. Cara, tem guerras que são muito grandes, assim, batalhas que são sobre muitas coisas.
Existem muitas camadas que a gente poderia falar nessa construção coletiva de imagens, de significados. Só que às vezes, vamos falar bem a língua de gente como eu e você, uma pessoa provavelmente normal no mundo, né? Não sei, se você for como eu, você é uma pessoa comum qualquer. A verdade é essa. Muitas vezes a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Se a gente precisa de dinheiro para sobreviver, será que a gente consegue comprar certas brigas? Infelizmente, não, em muitos momentos. Não tô falando pra gente se conformar, mas tem certas batalhas que a gente vai, às vezes, até lutar mais silenciosamente, tentando quebrar certos paradigmas no que a gente faz diariamente ali. Não é sobre conformismo, mas ao mesmo tempo também é sobre uma realidade e sobre lutar de forma mais real, sabe, sobre as coisas. Eu não gosto dos padrões que muitas vezes são construídos, que são socialmente construídos. Eu não concordo com muita coisa, mas eu tô tentando mudar no que me cabe, no que eu tenho o mínimo poder possível para isso, no dia a dia, com as pessoas que eu converso, sabe assim? E aí nessa linha, será que não dá pra gente pensar marketing pessoal, posicionamento, essas coisas todas, até fugindo um pouquinho do encaixar, se encaixar como personagem, porque percebe que se encaixar como personagem, como você viu falando em todo o vídeo, às vezes é muito além só de uma imagem, de uma roupa que você tem que se vestir, é sobre quem você é. De repente você tá se encaixando em certos lugares, aquilo diz muito mais sobre coisas que estão escondidas sobre você que às vezes você não viu. E aquela roupa, aquele padrão que você teve que se encaixar ali especificamente em um cenário, às vezes é só o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada ou muito errada com você ali, entende? Espero que dê pra entender, espero que não tenha ficado confuso. Deixa a sua opinião sobre isso, quero saber, ouvir de você, sobre essa construção, o que você pensa sobre esses assuntos, se você já teve que se encaixar, ou se você concorda, não concorda com esses padrões e tudo mais. Enfim, quero te ouvir, vamos bater esse papo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para me ajudar, para o YouTube entender que esse vídeo é legal, para compartilhar com mais pessoas, enfim, entregar para mais pessoas. Vai me ajudar muito, ajudar meu trabalho e me incentivar a continuar. Deixa seu comentário também, se você quiser bater um papo, eu espero que sim. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, enfim, aquelas coisas todas que você sabe, tá bom? Um beijo e até lá.